como ajustar a sua postura e essa linguagem corporal para que você seja muito mais feminina, para que você consiga atrair cenários de oportunidades que estejam alinhados exatamente com a sua necessidade naquele momento. A gente consegue aprender muito com a história de Esther e com a história de Ruth na Bíblia. Elas foram mulheres extremamente femininas. Logicamente não foram as únicas, mas foram duas histórias que eu estudei bem a fundo e eu quero trazer baseado tanto no comportamento delas quanto também em tudo aquilo que eu tenho aprendido ultimamente, tenho aplicado na minha própria vida. E olha, não é conversa, eu tenho vários testemunhos reais de que quando você está nessa energia, você realmente atrai oportunidades e cenários. Qual que é o grande problema? Você vai entender hoje, talvez você esteja errando exatamente nesse lugar. Hoje, atualmente, a maioria das mulheres, elas estão vivenciando num lugar de dor. Eu estava vivenciando neste lugar. Eu estou numa jornada, pessoal. E eu estava exatamente nesse lugar. Então, eu estava o tempo todo armada, guerreando, com medo, estado de alerta. Mulher, você se sente assim? Você se sente guerreando, com medo, no estado de alerta? Esses dias uma pessoa falou assim: eu estou na batalha, eu estou na luta. Cuidado com o que você fala. Porque se você acredita que a vida é uma batalha, que a vida é uma luta, e você é mulher, provavelmente você está neste lugar, neste estado emocional de luta, de batalha. E esse não é o seu lugar, mulher. Esse é o lugar do homem. E quando você está neste lugar, você vai ficar cansada, sobrecarregada, desanimada, triste. Você vai ficar num lugar que não é seu, não pertence a você. E eu quero te trazer aqui hoje esse tema, linguagem corporal e postura baseado na feminilidade. Como fazer isso sendo uma mulher mais feminina? Porque às vezes a gente vai estudar linguagem corporal, eles sempre vão dizer sobre a linguagem corporal básica. Ali vai falar sobre imposição de mãos, microexpressões faciais, mas e do ponto de vista feminino? Eu não vou passar marcações aqui para você hoje, mas eu quero que você comece a olhar diferente para este tema e para este assunto. Mas antes de te contar, sou Stephanie Targino, advogada, pós-graduada em psicologia e coach, sou uma exploradora de conhecimento. Eu estou numa jornada pessoal e eu quero te convidar para vir comigo nessa jornada. Se você gosta de assuntos como esse, feminilidade, amor próprio, autoconhecimento, e você quer embarcar nessa jornada comigo, já chega aqui ao canal, já se inscreve aqui, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos que serão postados aqui no canal. Durante algum tempo, eu estava num lugar de dor e eu estava extremamente masculinizada. E por estar neste lugar de dor e estar extremamente masculinizada, o que aconteceu? Eu aprendi sobre linguagem corporal de um lugar de dor e olha só, eu ensinava outras pessoas linguagem corporal também desse lugar de dor. Só que quando eu comecei a desconstruir todo esse conhecimento e eu comecei a estudar feminilidade, então Deus me direcionou para primeiro estudar Esther, depois Ruth, depois eu recebi uma indicação de uma profissional de saúde mental de um livro e eu continuo nessa jornada. Já tem um outro livro sobre esse assunto que eu vou estudar agora, fora os conteúdos, ok, que eu consumo a respeito desse assunto. E é claro, gente, mais importante do que aquilo que você estuda é aquilo que você pratica. E eu tenho praticado nesse último ano, tenho tido algumas recaídas, confesso. Às vezes a energia masculina, ela vem, mas por conta de gatilhos, isso aqui eu já identifiquei ali fazendo as terapias, a gente consegue identificar. Por isso que é importante, se você puder, tem uma terapeuta que vai te guiar nessa jornada e nesse processo. Ou um profissional que trabalha em inteligência emocional ou saúde mental, ok? O que eu quero que você entenda com isso? A mulher feminina, ela não tem uma linguagem corporal de poder baseado naquilo que é descrito nos livros que você estuda sobre linguagem corporal. A mulher feminina, de verdade, ela consegue ter uma linguagem corporal de poder, mas baseado na estrutura feminina, no design que Deus criou para ela. Então não é aquela linguagem de poder de eu vou bater de frente com você. É uma linguagem de poder de diplomacia, de delicadeza,
ser elegante, ok? Só que nós vivemos numa sociedade em que essa estrutura da mulher, essa estrutura feminina, ela foi desconstruída com um objetivo e com um propósito, que eu não vou trazer à tona aqui. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, discutir mais sobre esses assuntos, entra nesse grupo exclusivo, que é a comunidade Leorra. Basta você clicar e acessar a comunidade, porque lá eu sempre coloco conteúdos relacionados a esse tema, e lá eu falo de uma forma mais aprofundada, que eu não vou falar abertamente aqui no canal. Então é muito importante que você compreenda isso. A mulher feminina, ela tem uma linguagem corporal completamente diferente de uma mulher muito masculinizada. Então, durante muito tempo, eu estive neste lugar masculinizada. E olha só, vamos ver se você se identifica com esse lugar? Bom, você era aquela mulher que, quando você percebia algum problema em algum ambiente público, você já ficava em estado de alerta, você já se armava. Tem algumas mulheres que elas mudam, inclusive, a própria roupa como um escudo, uma forma de se proteger, não porque eu preciso me proteger, eu tenho que vestir essa roupa. Ou até mesmo formas de falar, palavreados. Para quê? Para que ela possa afastar de forma consciente ou inconsciente aquilo que ela acredita ser uma ameaça para ela. Então é muito importante que você comece a observar esse lugar. E qual que é o grande prejuízo que uma mulher que está numa linguagem corporal e numa postura masculina possui? Geralmente é uma mulher que vive cansada. Você vive cansada porque você está tentando guerrear, mas você não foi feita para guerrear. Esses dias eu escutei uma pessoa falando o seguinte: eu estou na luta, eu estou na batalha. Eu estou na luta, eu estou na batalha. E aquilo ali fez com que eu percebesse esse diálogo. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu estou na luta, eu estou na batalha. Mas a verdade é que se você acredita e você fala que você está na luta e na batalha, a sua vida vai ser realmente uma luta e uma batalha. Vai ser cansativo, vai ser difícil, vai ser penoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque as palavras que saem da nossa boca realmente moldam a nossa realidade. Por isso que é importante, toma cuidado com o que você fala. Se você é uma mulher e você fala, eu estou na batalha, ou você fala, a vida é muito difícil, realmente, a vida vai ficar difícil, você vai viver como se você estivesse o tempo todo com uma roupa de guerreira numa batalha. Só que nós mulheres, nós não fomos feitas para isso. Nós não fomos feitas para estar neste lugar. Nós fomos feitas, na verdade, para estar num design feminino. Esther, já entendi às vezes a fonte do meu cansaço, a fonte do meu estresse, a fonte de eu estar o tempo todo em alerta, com medo do que vai acontecer e tudo mais. Mas Esther, o que eu faço agora? Como que eu posso melhorar isso? Primeiro, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falei sobre feminilidade. Lá eu deixei uma atividade para você aplicar, para que você aplique e já comece a gerar, a navegar por esse caminho de feminilidade, ok? Então, assiste esse vídeo e aplica. Mas eu quero trazer algo para sua linguagem corporal, para sua postura. É algo muito simples, não vou falar sobre marcações de linguagem corporal aqui, não vou trazer algo técnico. Primeiro, eu quero te trazer a postura de Esther. Você conhece a história de Esther, que é uma história da Bíblia? Esther era órfã e ela foi cuidada por uma pessoa que era teu parente. E o que acontece? Deus estava ali direcionando Esther por um propósito e estava cuidando dela por um propósito. E nessa jornada e nessa trajetória inteira, Esther ela foi escolhida. O rei enxergou em Esther algo que apenas Deus colocou nela. Todas as outras eram lindíssimas, padrão estético, mas elas não tinham o que Esther tinha. E o rei logo se apaixonou por ela. O rei realmente se encantou por ela. Mas não foi por conta da beleza. Eu acredito que Esther era sim bonita, mas ela não foi a primeira selecionada. Então, isso nos faz acreditar que existiam outras que eram muito mais bonitas. Mas na hora que ela foi requisitada, o rei não quis saber de mais nenhuma outra. Porque ele conseguiu enxergar nela algo que Deus havia colocado somente nela.
Então começa por aqui. Provavelmente Esther, ela tinha uma vida devota a Deus. Por quê? Quando o favor de Deus está sobre a vida de uma mulher, isso quer dizer que essa mulher busca ele. Então aqui, ó, primeiro ponto-chave que a gente pode aprender com a história de Esther, e que eu tenho aprendido nos últimos meses. Tenha uma vida devota a Deus. Por quê? Se você tiver uma vida devota a Deus, ele sempre agirá a seu favor. Agora, uma mulher que está desconectada de Deus, não é que Deus não ama a mulher. Deus, ele ama. Ele ama você, minha querida, mesmo que você não esteja tendo uma conexão com ele, tá? Ele te ama. A grande questão é quando você está em conexão, quando você se relaciona com Deus, o favor dele sobre a sua vida vai ser diferente. As coisas irão acontecer que você vai falar, eu não sei como explicar. Tem coisas que aconteceram no meu ano de 2024 que eu falei, eu não sei como isso está acontecendo. Eu não tenho como explicar. Quando a gente não tem como explicar, é o favor de Deus. E eu sei que esse ano aqui vai ser mais ainda. Mas por quê? Porque eu estou buscando a minha conexão com Deus. Então, quando a gente busca a nossa conexão com Deus, o favor de Deus recai sobre a nossa jornada, de uma forma ou de outra. Então, primeiro passo. O favor de Deus estava sobre a vida de Esther. Por quê? Porque provavelmente ela buscava ter um relacionamento com ele. Se você for observar grande parte das mulheres da história da Bíblia, o favor de Deus recaía sobre elas porque de alguma forma elas se conectavam com Deus em alguma esfera. Por exemplo, no caso de Sara com Abraão. Sara tinha uma conexão com Deus, mas nesse caso, porque Abraão tinha uma conexão com Deus e Sara recebia isso. Isso foi muito poderoso. Eu fiquei meditando nisso essa semana e eu percebi algo também muito poderoso. Agar não era a esposa de Abraão. Só que o filho dela também recebeu uma promessa parecida com a promessa de Isaac sobre a descendência. Mas por quê? Porque havia genética e sangue de Abraão dentro dela, que era a geração de Ismael. Então, o favor de Deus também recaiu sobre Agar por conta disso. Então, é importante que você entenda, mulher, qual é o tipo de pessoa que você vai se conectar. Por quê? Às vezes você se conecta com uma pessoa que vai te desconectar de Deus. Então, algo que eu tenho hoje de forma certeira na minha vida. Gente, eu converso com todo mundo. Eu sou uma pessoa amigável, eu converso, eu dou risada. Eu escuto também muito. Agora, não venha querer me afastar do meu Deus. Porque o meu Deus é sagrado para mim. Ele é precioso para mim. Então, qualquer pessoa que eu percebo que vai me levar para longe dele, eu dou um jeito de expelir essa pessoa. É diferente de, Stephanie, eu preciso de uma direção aqui. Eu sei que você tem um relacionamento com Deus, você pode me dar uma direção rápida? É diferente de eu vou conviver com essa pessoa sabendo que essa pessoa ela quer me levar para um caminho que vai me afastar daquilo que é sagrado para mim. Então, mulher, você tem que ter clareza o que é sagrado para você. Se alguém chegar na sua vida, pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento social. Se vai te levar para muito longe de Deus, você tem que repensar, será que eu quero mesmo estar neste lugar? Então, eu tenho mudado um pouco dessa estrutura, porque eu percebi que eu queria uma coisa, mas eu estava me conectando com pessoas que queriam outra coisa. E aí não dá certo, porque são forças contrárias, né? A gente precisa muitas das vezes de pessoas que elas querem ir para cá e você também quer. Então vocês conseguem caminhar mais. Isso exponencializa muito mais os resultados. Então toma muito cuidado com isso. Então primeiro, a gente já identifica que Esther provavelmente ela era conectada com Deus. O favor de Deus estava sobre ela. Então ela passa um ano inteiro em processo. Banho de mirra, provavelmente aprendendo modos, costumes, aprendendo sim o básico de forma intelectual para poder viver naquele ambiente. Porque ela não poderia viver como ela sempre viveu, como uma órfã. E isso aqui às vezes tem mulheres que não entendem. Então eu tenho passado um ano de autoconhecimento, de estudo, um ano buscando algo novo, buscando crescer emocionalmente e espiritualmente, porque eu entendi isso.
Eu entendi que muitas das vezes você quer estar em certos lugares, em certos ambientes, ou talvez você nem queira estar. Mas Deus vai te levar para esses lugares. Só que para você acessar, por algum motivo, algum propósito, gente, às vezes Deus vai te colocar num lugar porque Ele simplesmente quer que você se conecte com alguém. Sabe? De uma forma real, de uma forma genuína. Não é você que vai fazer nada. Mas às vezes, um abraço seu, um olhar seu, uma conversa sua, às vezes um trabalho que você presta para alguém pode mudar a vida dessa pessoa. Então eu acredito muito que as pessoas acabam se unindo dessas formas. Eu acredito muito nisso. Às vezes Deus quer fazer algo através da vida dessas pessoas, tá? Agregando valor ali. E é Deus, na verdade, no final que sabe de todas as coisas. Então a gente precisa ter essa compreensão. E às vezes para você chegar onde Deus quer te levar, você vai ter que desconstruir aquela velha pessoa que você era e construir uma nova versão sua. E eu entendi isso. E desde que eu entendi isso, eu comecei uma desconstrução e uma reconstrução de uma versão nova. E durante esse processo, muitas coisas aconteceram. Tive que acabar ali cortando algumas amizades, alguns ambientes, muitos hábitos, muitas crenças. E eu continuo nesse processo. Então é importante que você entenda isso. Terceiro, quando a Esther ela precisou se posicionar, então ela foi escolhida, ela passou por um tratamento. Quando ela esteve com o rei da Pérsia, ele amava estar com ela. Na verdade, ela era a preferida dele. E acontece que quando ela precisou se posicionar, por um motivo específico, na verdade foi um dos motivos que Deus a colocou naquele lugar, na verdade, ela teve postura. Então, durante todo esse processo, olha só como ela foi feminina, ela foi doce, ela foi educada, ela conseguiu aprender provavelmente elegância naquele período de 1 ano em que ela esteve ali em tratamento no harém. E depois ela agiu com postura e com força. Mas não foi com uma postura de enfrentamento ao rei. Foi com uma postura de enfrentamento da situação. Olha que poderoso isso. E isso aqui eu falei hoje no capítulo Feminina, que eu coloquei também na comunidade Leorra. Ok? Então, se você não entrou na comunidade, que é um grupo exclusivo, clica no link abaixo e entra no grupo exclusivo, tá bom? Eu falei exatamente sobre isso hoje. A mulher feminina, ela tem que saber ser doce, mas ela também tem que saber ser forte. Vamos lá, uma mulher muito, muito doce, sabe aquela mulher que parece açúcar puro? Não é atraente. Ela tá o tempo todo doce, 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 doce. Todo mundo faz o que quer e ela fala, calma, paciência, vai dar tudo certo. E a mulher também muito forte, 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 tá o tempo todo guerreando, eu tô na luta. Lembra do diálogo que eu falei? Tô na luta, tô na batalha, vou vencer. Não é atraente também. A mulher tá o tempo todo armada, batalhando, na luta, na luta. Não é. Agora, a mulher feminina, ela é doce. Mas na hora que ela precisa ser forte, ela também consegue ser forte. Na hora que ela precisa se posicionar e confrontar o comportamento, ela consegue. E se você assistir, na verdade, A Bela e a Fera, é exatamente isso que acontece também. Eu assisti esse filme esses últimos dias umas 3 vezes, sem brincadeira, só para analisar o comportamento dela, porque a Bela ela é muito feminina. E eu estava estudando feminilidade, eu assisti 3 vezes. Eu falei, eu quero ver como ela age em cada situação. E é exatamente isso. Na hora que ela precisa se posicionar, ela se posiciona com firmeza. Mas ela continua sendo feminina. Ela continua tendo a doçura dela. Então, quando a gente consegue trabalhar aqui o feminino e a nossa doçura, você consegue encontrar o seu lugar real de mulher. E aí você não vai ficar sobrecarregada, se sentindo super cansada, nada dá certo, nada funciona. Você não vai sentir isso. Porque você está no lugar certo, utilizando a energia correta. Eu vou ser bem sincera, não é um processo fácil. Eu estou nessa jornada, aprendi muito, consigo navegar muito mais pela feminilidade hoje do que por uma postura muito masculina. Mas às vezes a gente tem umas recaídas. A recaída do gatilho, a recaída daquilo que você ainda não curou, você está num processo de cura. Por isso que quanto mais você domina o seu coração, a sua mente, a sua emoção, mais você toma decisões assertivas. E você consegue parar, pausar, respirar, pensar no que você vai fazer para realmente colocar em ação.
Então, quando eu falo para você sobre postura e linguagem corporal, é exatamente isso. Então vamos lá, linguagem corporal de uma mulher muito, muito, muito masculinizada, sempre de braços cruzados, sabe? Parece que tá sempre armada, sabe aquela pose do policial? Deixa pro policial, deixa pra polícia, entendeu? Você é feminina, então esteja ali numa sintonia mais tranquila, mais leve, deixa o seu corpo mais leve. Assiste A Bela e a Fera, a live action, tá? Assiste a live action. Dá uma olhada na postura, no corpo, na forma como a Bela ela caminha, como ela faz o que ela tem que fazer, como ela age. Observa a postura dela e tenta replicar essa postura no seu dia a dia. Vai tentando fazer aí, replicar essa postura. Porque é uma postura feminina. Só que ao mesmo tempo, quando ela precisa ser firme, quando ela precisa falar não, quando ela também precisa ser sincera, gente. Porque ser feminina não é aceitar tudo. Qual que é o grande problema? Às vezes, tem mulheres que elas não querem estar numa energia feminina porque elas acreditam que ser feminina, na verdade, é uma fraqueza. Você vai ficar frágil, você vai ficar muito fraca. Mas, na verdade, não é fraqueza. É porque, às vezes, algumas mulheres, quando elas estão muito doces, elas realmente acabam caindo neste lugar. Então você não pode ir para os dois extremos, nem doce demais, mas também nem forte demais. Você precisa aprender a transitar entre os dois, tá? E às vezes eu enxergava a feminilidade como uma fraqueza. Na minha cabeça, os padrões que eu tinha, como eu aprendi, era mulher forte, era mulher guerreira, era mulher que conquistava, era mulher que fazia. Só que Deus, desde que eu conheci Deus, ele vem desconstruindo, gente, é uma desconstrução muito profunda, tá? Porque foram anos você aprendendo da forma errada. Imagine, vão ser anos, muitas das vezes, para você aprender da forma certa, até chegar em um determinado resultado. E Deus foi desconstruindo isso, me conectando a pessoas, eu fui aprendendo, e eu vou estudando, e eu vou estando em ambientes que me ensinam mais sobre isso. Então, ser feminina não é ser frágil. E aí tem mulher que ela acredita que ser feminina é ser frágil. E aí essa mulher está o tempo todo em... A mulher masculinizada, ela está em dois extremos. Em dois. Ou ela está muito vulgar, ou ela está muito, muito enrijecida. Tá? Quando você começa a vir para o feminino, ou você estuda isso, você consegue perceber isso. Então ela fica muito, muito sensual. Não é sensual, porque a mulher feminina ela é sensual, só que é natural, não tem vulgaridade. A vulgaridade é uma forma de quê? De caçar a um homem. É uma forma não só de caçar um homem. Tem mulheres que usam, por exemplo, um decote bem grande, uma roupa muito justa, uma fenda enorme, para quê? Para que ela consiga seduzir alguém e consiga algum resultado. Ou se não, a mulher muito enrijecida também. Sabe aquela mulher que quando ela abre a boca parece que é um homem que está falando? Ou você vê que a postura dela, a roupa que ela usa parece um homem. Você olha e você fala, não, não é uma menina, é uma mulher, parece um homem. Porque ela está enrijecida, ela está num estado de eu estou me protegendo disso. Então é importante que você tome cuidado, observe. Será que eu não estou em um dos dois extremos? Então, tanto a mulher muito masculinizada, muito enrijecida, como a mulher muito vulgar, ambas estão numa energia muito, muito masculina e elas estão caçando provavelmente uma oportunidade, um trabalho, elas estão caçando um parceiro que elas consigam dominar, ou elas estão caçando um parceiro que elas consigam ali controlar mais, tá? A mulher feminina, não, ela sabe que ela vai encontrar um parceiro que vai conduzir ela. Só que esse parceiro que vai conduzir ela tem que ser confiante o suficiente. Qual que é a grande sacada aqui, mulheres? Que às vezes vocês têm essa dificuldade, tá? Eu tenho aprendido isso, ok? E eu quero trazer essa informação para você. A mulher feminina, ela consegue entregar tudo que ela tem que entregar nas mãos de um masculino quando ela confia no masculino de verdade. Então, eu falei aqui em uma, não sei se foi em uma live ou em um vídeo meu. Para você confiar em alguém, principalmente em alguém do sexo oposto, alguém que vai acessar a sua intimidade, primeiro você precisa conhecer, segundo você precisa se relacionar, terceiro você vai confiar quando essa relação for o suficiente para você estar 100% feminina
naquela relação, por exemplo, amorosa. Qual que é o grande erro, às vezes, das mulheres? Não, eu vou estar mais enrijecida ou eu vou ficar super sensual. Eu vou atrair um cara e esse cara, provavelmente, de forma inconsciente, ela já sabe que ela vai conseguir conduzir, dominar, manipular, ou que ela vai estar no controle. A mulher feminina ela não quer estar no controle, só que ela quer encontrar um lugar seguro onde ela possa depositar a sua confiança. Olha só, isso aqui é uma chave. Um lugar seguro onde ela pode depositar a confiança dela para que ela possa realmente entregar esse domínio, esse controle, na verdade, que o homem com essa energia masculina deve acessar. Então é muito importante, mulher, que você revisite esse lugar. Às vezes você está, eu atraio só o homem X, o homem Y. Por quê? Porque você está se mostrando assim, você está se portando assim, você está falando dessa forma. Então você vai atrair homens assim. Quando você começar a mudar, por isso que é importante, gente. Eu finalizei uma relação de 10 anos e eu decidi, quando essa relação finalizou, que eu tomei a decisão, eu falei o seguinte: olha, não funcionou por algum motivo. Eu sei muitos dos erros, outros erros eu fui descobrindo depois, quando eu fui ampliando meu conhecimento sobre relacionamentos, sobre várias coisas. Só que eu tinha um entendimento quando aquilo acabou. Eu tinha já um entendimento, porque eu já estava numa crise há 2 anos, tentando recuperar de alguma forma. E aí o que acontece? Eu tive um entendimento, eu pensei, se eu entrar numa relação do jeito que eu estou, eu vou atrair os mesmos resultados. Eu tinha esse entendimento. Então eu coloquei na minha cabeça, eu não vou me relacionar com ninguém enquanto eu não me curar. Enquanto eu não sentir que eu estou curada o suficiente para que eu possa recepcionar alguém de uma forma positiva. Então, qual que é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje é me relacionar de um lugar saudável, sem controle, sem manipulação, sem falcatruas, sem dependência emocional, sem carência, sem a necessidade do outro para você viver. Então eu quero de verdade uma relação madura, baseada em confiança, numa pessoa que realmente tem um valor de vida parecido com o meu, que quer ir para um lugar parecido com o que eu quero, para minha projeção de futuro. Mas por quê? Eu entendi isso nesse processo. Então já vai fazer agora, nesse próximo mês, 1 ano que eu estou sozinha. E aí me perguntaram, mas você não tem nenhum date? Não tenho dates, não me abri para dates, não tem dates. Eu estou esse 1 ano cuidando de quem eu sou, cuidando da minha aparência, cuidando do meu interno, da minha espiritualidade, me conectando com Deus, cuidando de tudo que eu preciso cuidar, porque minha vida entrou numa desordem, porque eu fiquei 2 anos em crise. E nessa crise eu não sabia exatamente o que fazer, então eu tentei fazer aquilo que eu sabia naquela maturidade que eu tinha naquele momento e eu deixei várias áreas da minha vida desandar. E aí quando chegou a finalização do relacionamento, aí eu falei, uau, minha vida tá uma desordem. Se eu ingressar numa outra relação do jeito que eu estou, vai dar errado de novo. Então eu tive esse entendimento. E aí eu separei esses 1 ano já, hein? Estou há 1 ano. E agora eu estou o quê? Estudando sobre relacionamento, sobre feminilidade. Estou em outro nível de maturidade emocional, espiritual, porque eu estou buscando algo novo para mim. Eu estou buscando algo novo para minha vida. Eu entendi que eu não posso fazer igual, porque eu vou repetir o mesmo ciclo. Quando você entende isso e você parte de um lugar de maturidade, é impossível você atrair pessoas que não estejam na mesma frequência que você. Tá? Esté, você já se abriu para isso? Ainda não. Eu ainda não me abri, tá? Eu estou nesse processo ainda de aprendizado, de entendimento, de conhecimento de coisas novas. Existem ainda 2 pilares que eu quero resolver antes de poder me abrir para algo novo. Por quê? Se eu me abrir da forma que está, eu vou me prejudicar e eu sei que quando você não está bem, você também prejudica outras pessoas. Então, às vezes, é melhor que você entre no seu casulo, fique reclusa por um tempo,
Cuide de você primeiro, para que você esteja bem o suficiente, para que você possa dividir a sua vida com outra pessoa. Com a minha mentalidade de hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito totalmente diferente. Eu teria aprendido sobre relacionamentos, eu teria aprendido sobre casamento, sobre várias coisas que eu não sabia. Eu aprendi do jeito que eu aprendi na realidade em que eu vivi. E aquilo era o certo para mim. Então é importante que você tenha esse nível de maturidade. Estude a coisa certa, estude os temas que você precisa, são mais importantes da sua vida. Quais são os temas que você precisa estudar? Relacionamento, dinheiro, trabalho, filhos. Você precisa estudar esses pilares para sua vida. É importantíssimo, mas a gente não aprende assim. E tá tudo bem se você não aprendeu. Eu também não aprendi. Mas nunca é tarde para você poder aprender, colocar em ação e fazer tudo diferente. E sobre linguagem corporal e postura, é isso que eu quero trazer para você. Para que você, a tarefa é boa. A tarefa é legal, vai. Você vai assistir o filme live action da Bela e a Fera, pega a pipoca aí, quero que você observe tudo, a forma como ela fala, as atitudes que ela tem, a postura dela, a forma como ela anda, o que ela faz. Observa tudo. Então a tarefa é essa, ok? A segunda tarefa é você assistir o meu vídeo sobre feminilidade. Lá já tem outras tarefas e atividades que eu passei para você começar a aplicar na sua vida e na sua rotina e já obter os resultados que você precisa. Na verdade, você não precisa ser uma mulher super forte, super imponente, super de poder. Basta que você seja uma mulher com o design que Deus criou você para ser. E amanhã nós vamos falar sobre movimentar-se. O movimento, ele gera cura nas suas emoções. Quando você aceita a sua realidade, você bate o martelo, ponto final. Aí, essa é a minha realidade, é isso que eu estou vivendo, não tem mais jeito. Realmente, não vai ter mais jeito para você. Só que quando você começa a entrar em movimento, ainda que a sua frequência seja baixa, ainda que a sua intensidade não seja aquela intensidade, mas você está se movimentando. Vai lá, faz uma terapia. Vai lá, faz um curso de inteligência emocional. Vai lá e lê um livro. Vai lá e tem um encontro com Deus. Ou vai lá e tem um momento seu com Deus, sabe? Vai revisitando a sua história, vai curando partes de você. Conforme você vai passando por toda essa jornada e por todo esse processo, é natural que esse movimento cure você. Por experiência própria. Se eu estivesse vivendo na realidade em que eu estava, sem me movimentar, me conformando com algumas realidades que, na verdade, eu não mereço viver. Existem coisas que você sabe que você não precisa passar por isso, você não merece viver. Só que quando você não reconhece o seu valor, você se submete a algumas coisas para fortalecer algo que a sociedade diz que você tem que fortalecer. Só que é importante que você saiba qual é o limite disso tudo. E a própria Bíblia estabelece limites claros para tudo que a gente venha fazer sobre esta terra, tá? Então é importante que você entenda isso. Então eu comecei um movimento meu interno de cura e fui indo em busca de conhecimento, indo em busca de me curar emocionalmente, descobri o TDAH, eu já narrei aqui no último vídeo, descobri o TDAH no meio do processo. E aí eu fui no meu próprio processo, no meu próprio ritmo, da minha própria forma, estudando inteligência emocional com algumas pessoas, lendo livros, e eu estou nessa jornada e nesse processo. E isso aqui tem me gerado muita cura. E é incrível e poderoso quando você está curada, ou quando você se cura, como a cura que está sobre a sua vida recai sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você olha para sua casa, para sua família, você fala, ai, como eu gostaria que a minha família, isso. A cura não é neles, a cura é em você. E quando você gera algum resultado positivo, eles vão olhar e vão falar, uau, isso aqui é legal. Você está mais saudável, eu também quero estar mais saudável. Você está mais feliz, eu também quero estar mais feliz. Como é que eu consigo isso? Então, na verdade, a cura que você está buscando começa primeiro em você. A mudança que você quer que os outros façam, na verdade, é uma mudança que tem que começar primeiro em você. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Beijo.